Salve, nação santista, eu sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um podcast do Peixão, né, para fazer aí a nossa sexta entrevista, né, com um candidato aí a presidir o Santos, né. Hoje o nosso entrevistado é o Daniel Cury, da chapa Santos da Virada. A gente já agradece aí a participação do Daniel, vai ser mais um papo aí esclarecedor, né, para o torcedor santista, para o sócio que vai fazer a sua opção no dia 12 de dezembro, poder fazer uma boa opção, conhecer também o pensamento aí do Daniel Cury, os planos dele para o Peixão, ok? A gente esclarece então que a nossa ideia sempre foi entrevistar todos os pré-candidatos, só uma atualização, né? O Esmeraldo Tarquínio, da chapa Preto no Branco, ele acabou desistindo, né? Nós não tivemos tempo hábil aí de agendar com ele. Essa semana a gente entrevista o Daniel e também entrevista o Miltinho e fecha as entrevistas, né? Apenas o Esmeraldo mesmo que não deu para a gente ouvir por questão de falta de tempo hábil. Como ele desistiu da candidatura no último final de semana, a gente acabou não conseguindo ouvir o Esmeraldo, mas era a nossa intenção, ok? Bom, antes de passar a palavra para o Daniel, eu quero só passar a palavra então para o Matheus, né? Já avisar que o Longo não vai poder participar, teve um incidente aí, um amigo dele acabou falecendo, né? Num acidente de carro, nossos sentimentos aí do podcast para o Longo, que acabou não podendo participar hoje por isso. Antes de passar a palavra para o Daniel, passa a palavra aí para o Matheus, né, que faz parte do time aí do podcast. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe. Um abraço para o Longo, né, que teve essa perda aí de um amigo, então não pôde participar com a gente aqui da entrevista com o Daniel. Então, mandar um abraço para o Daniel, agradecer por participar aqui com a gente do podcast do Peixão, topar responder nossas perguntas, para que a eleição está chegando. Faltam 20 dias e a gente quer ajudar o associado a fazer a melhor escolha, poder entrevistar todos os candidatos. É isso aí. Então, Daniel, antes de passar a palavra aí para você dar um alô inicial, já respondendo essa primeira pergunta, né? A gente faz sempre um pequeno resumo aí, né, no começo do programa, né, de todos os candidatos. Então, vou fazer um pequeno resumo aí, você pode complementar, fica à vontade, e já responde também a nossa primeira pergunta, ok? O Daniel Cury, ele é advogado desde 95, né, 1995. Ele é especialista em Direito Processual Civil e Eleitoral, tá? Mestrando em Direitos Humanos aí pela PUC São Paulo, preside a Câmara de Prerrogativas Cíveis da OAB Santos, também cursa aí o módulo de gestão da CBF Academy, um renomado curso aí de gestão esportiva, né? Ele é sócio do Santos há 42 anos, é conselheiro aí no seu 4º mandato, já presidiu a Comissão de Inquérito e Sindicância de 2015 a 2017 e também é o primeiro secretário da mesa atual aí do Conselho Deliberativo, que é um mandato aí que se iniciou em 2018. Então, Daniel, a gente queria que você complementasse, né, esse pequeno briefing aí e já respondesse para a gente também, dando seu alô inicial, né, e respondesse para a gente por que esse interesse, né, uma pergunta que a gente faz para todos os candidatos no começo, né, por que esse interesse em presidir o Santos Futebol Clube em um momento tão difícil, tão conturbado, aí, principalmente na questão financeira. E mais uma vez, obrigado, Daniel, pela presença. Ô Felipe, uma boa tarde aí, boa noite quase já, né, para você, o Matheus. Também me solidarizo aí com o colega jornalista de vocês aí que teve aí o passamento de um amigo, né? Fica aí meus pêsames, meus sentimentos. Boa noite à Nação Santista, aí a todo mundo que nos acompanha, aos apoiadores aí que estão nessa campanha com a gente, nessa caminhada sempre. Você resumiu bem aí a minha trajetória aí no nosso Santos Futebol Clube, né? Principalmente no Conselho Deliberativo. Eu sou associado, como você falou, há muito tempo, 42 anos, e sempre acompanhando o clube nos jogos, em todos os estádios aí, caravanas, Brasil afora. Sou aquele santista roxo mesmo, fanático. E daí, dada essa minha performance efetiva, realmente a linha de frente no Conselho Deliberativo, principalmente aí nos últimos 6 anos, como você colocou bem, eu aceitei o desafio da presidência da Comissão de Inquérito e Sindicância em 2015. Naquela oportunidade eu tinha apenas, aí, entre aspas, 43 anos para assumir um cargo daquela envergadura, porque muita gente não sabe, aí talvez seja até um assunto mais maçante, mas eu acho que é importante dizer. A Comissão de Inquérito e Sindicância, naquele instante, em 2015, era a primeira Comissão de Inquérito e Sindicância num conselho, vamos assim dizer, dividido politicamente, porque tinha acabado de terminar a gestão do Odílio Rodrigues, né?
que sucedeu o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, e estava entrando a gestão do Modesto Roma. Então, o Conselho era politicamente muito conturbado. E nós aceitamos o desafio de presidir aquela comissão de inquérito de sindicância, onde tinham muitos processos disciplinares, assim, com características muito complicadas, processos espinhosos, vamos assim dizer, né? Nos caberia julgar ou dar o parecer nas contas de 2014 do presidente Odílio e seu comitê de gestão. Também teve aquele problema, eu não sei se o associado mais novo vai se lembrar, mas deve saber que naquela eleição de dezembro de 14, num primeiro fim de semana ela não se realizou, porque um conselheiro chegou a colocar 2 cédulas numa urna. Quer dizer, também teve um processo das carteiras falsas, que estava na comissão de inquérito de sindicância anterior, e aquele procedimento ele simplesmente desapareceu do clube. Eu digo isso tudo porque realmente foi um desafio. Eu ainda lembro como se fosse hoje, em janeiro de 2015, o presidente do Conselho da época, Fernando Bonavides, ele me telefonou e falou: olha, Daniel, tem aqui um rojão para você segurar. Estou te indicando para presidir a comissão de inquérito de sindicância. Seus outros 2 pares são 2 desembargadores, ambos concursados, desembargadores concursados na magistratura desde 82. Um outro foi presidente da Beneficência Portuguesa, o outro um militar de carreira. Eu até falei: pô, Fernando, mas por que você não indica eles para a presidência? Eles têm mais experiência do que eu. E o Fernando: não, Daniel, tem que ser você, eles não querem a presidência, você que vai tocar. Isso em 2015. E tudo, chamado do Santos eu não recuso. Eu digo isso tudo para justificar a sua pergunta, por que eu resolvi aceitar esse desafio da presidência agora, né? Houve uma insistência muito grande, já tem há mais de ano e meio, que o pessoal, esse grupo que me conheceu mais a fundo no Conselho Deliberativo, que dada essa minha performance técnica aí na inquérito de sindicância e também na mesa do Conselho, vinha insistindo para eu sair presidente. E eu sempre relutei: olha, não vou, é complicado. Há mais de ano e meio que eles insistiam, e daí não teve outra alternativa, e realmente é um privilégio. Eu também não gosto, o mote nosso agora também é parar com essa lamúria de que no Santos, o Santos essa cadeira é muito espinhosa, você vai pegar uma situação pré-falimentar. Eu acredito que não, sabe? Servir o Santos é sempre um privilégio, principalmente para quem ama o clube. Então, eu realmente decidi aceitar esse desafio. Estou me aperfeiçoando, me preparando, e vejo que eu tenho totais condições, sim, de sair vencedor no pleito e fazer uma boa gestão aí nesse triênio de 2021 até 2023. Entendi. Matheus, então tem a primeira pergunta aí. Vai lá, Matheus. Então, Daniel, a questão da finança do Santos, né? O Rolo deu algumas entrevistas falando que o Santos é inviável se não vender o Veríssimo, e na minha opinião, pelos valores que estão sendo comentados do Veríssimo, são valores muito baixos, né? Praticamente uma doação, como foi do Soteldo. Então, você ganhando a eleição no dia 12, qual seria a solução financeira para o Santos imediatamente, para conseguir pagar salário? Porque o Orlando Rolo disse que não tem dinheiro para pagar salário. Então, qual a solução para aquela dívida de curto prazo, que o Rolo fala que o Santos precisa de 50 milhões de reais para terminar o ano? Então, qual a solução financeira para resolver essa situação imediatamente, né, a curto prazo? Qual seria a solução, na sua visão, que você faria se vencer a eleição? Veja, Matheus, boa noite aí, eu tinha dado inicialmente, né? Me parece que a primeira medida a ser adotada, lá no princípio de janeiro, acaso nós vençamos as eleições, que eu espero que sim, tenho certeza, a firme convicção que nós venceremos. A gente tem aí o melhor projeto, o nosso plano de gestão realmente ficou muito bom. É um plano de gestão que não tem uma característica pessoal, é um plano de gestão pro clube. Inclusive, ele está divulgado já há bastante tempo. Se por um acaso algum outro candidato se sagrar vencedor no pleito, não tenho total despreendimento que utilize o nosso plano de gestão, que realmente ficou muito bom. Me parece que a primeira iniciativa a ser adotada é uma nas contas do clube, para você saber realmente o que efetivamente é devido, você ter uma ideia das dívidas, como administrá-las, saber o passivo bancário, o passivo trabalhista, a situação dos colaboradores, de salários. Essa é a primeira medida a ser adotada.
E o que me parece também muito importante quando você fala em como resolver, e aí é um handicap que, na verdade, os outros candidatos também terão, é o que eu costumo falar e falo bastante em todas as lives, que é o resgate da credibilidade. É você passar confiança para os credores do clube, você chamá-los para conversar, entendeu? Totalmente diferente do que está sendo feito, o que foi feito, pelo menos, na gestão que acabou de sofrer o impeachment, né? Você tem que conversar com o credor. A partir do momento que você resgata a credibilidade do clube, o credor sente firmeza, sabe que tem alguém que honra compromissos, alguém que tem um histórico, não só na cidade, mas uma vida irretocável, imaculada em todos os sentidos. Eu tenho 48 anos, eu comecei a advogar aos 23, criei uma clientela própria. Eu aqui em Santos, eu montei um escritório, logo depois de me formar, com um colega de faculdade, um escritório pequenininho. Eu e ele aos 23 anos, graças a Deus a nossa carreira pontificou, eu tenho uma vasta clientela hoje em dia, e vocês sabem que a advocacia, ela é boca a boca. Você tem até uma vedação no Código de Ética de fazer publicidade, né? Veda-se a mercantilização da advocacia. Então, tudo que eu construí na minha vida foi com o meu nome. Então, eu não posso me dar o direito de sair do clube mal falado, alguma coisa nesse sentido, como já aconteceu aí nos últimos anos, em outras gestões temerárias. Então, é isso que eu bato a todo instante, está no nosso plano de gestão, é o resgate da credibilidade. Você resgatando a credibilidade, você tem todas as alternativas para negociar muito melhor com seus credores. O mercado financeiro estará de portas abertas, a gente já tem parceiros esperando a nossa vitória. Então, eu vejo por aí, além dos recebíveis, naturalmente, as receitas ordinárias que nós teremos aí no princípio do ano. Se for preciso, acaso não venham os investimentos da iniciativa privada, que nós já estamos alinhavando, em caso de nossa vitória, se for preciso, o mercado financeiro tem as portas abertas, sim, para o Santos Futebol Clube. As portas abertas para o Santos Futebol Clube, sim, desde que o mandatário tenha credibilidade. Tem alguns candidatos, não é do meu perfil, desde o começo eu venho batendo na tecla que eu quero uma campanha propositiva, com propostas, mas eu não posso deixar de dizer que alguns candidatos insistem a todo instante, ou ao menos o grupo deles, dizer que o mercado financeiro está de portas fechadas para o Santos Futebol Clube, que só eles são os salvadores da pátria, só eles têm credibilidade. Isso é uma inverdade. O mercado financeiro estará de portas abertas para o Santos Futebol Clube em 1º de janeiro, sim. Okay. Daniel, diga lá, Matheus. Só mais uma aqui para emendar do assunto. Você falou que já tem parceiros pré-definidos se você vencer a eleição. Seria o quê? Patrocínio na camisa? Seria um empréstimo para o Santos, já que o Santos está com o nome um pouco sujo no mercado? Que tipo de parceria seria quando você fala de parcerias? Na verdade, Matheus, eu gosto mesmo de utilizar bem essa terminologia que você falou, parceria, e não patrocínios pontuais, como vem acontecendo hoje em dia, né? A camisa do Santos, por vezes, ela parece até um gibi, toda carimbada, com marcas de menor expressão. Até outro dia você tinha aí um bonequinho aí de uma empresa de odontologia, sem aí nenhum menoscabo, nenhum menosprezo, mas me parece que o Santos é muito grande para ter o bonequinho nas entrevistas coletivas, em troca de simples assistência odontológica para os meninos da base, me parece que era isso. O que o Santos precisa realmente é de um parceiro forte. De repente, eu falei isso em outra live, se for o caso, se não conseguir esse parceiro, a partir do resgate da credibilidade, tudo se inicia nisso. Tudo tem início nessa questão de resgatar a credibilidade. Os parceiros aparecem sim, a iniciativa privada aparece sim, porque a marca do Santos é muito forte. Aí não é nem o mérito meu ou do meu grupo. A marca Santos Futebol Clube é muito forte. Nós precisamos, além do resgate da credibilidade, vem em simultâneo o resgate da autoestima. O Santos é muito grande. Então teremos parcerias sim, comerciais, fortes, já alinhavadas. Agora, por uma questão estratégica de mercado, eu não posso mencionar quais seriam as empresas. Adianto, contudo, acaso essas parcerias não se concretizem, que nós poderemos sim buscar recursos no mercado financeiro, em bancos, ao contrário do que está se alardeando por aí, dizendo que são os únicos que têm a chave de alguns bancos,
só eles têm a expertise, o conhecimento. Lamentavelmente, a expertise e o conhecimento, eles têm de cobrar juros, isso sim, juros elevadíssimos, isso eles gostam. Mas no Santos, a partir da nossa gestão, da Santos da Virada, acaso nós nos sagramos vencedores nas eleições, o que eu tenho certeza, teremos taxas muito interessantes aí do mercado financeiro. Daniel, você citou também a questão do impeachment, né? O Santos teve aí um domingo histórico, né, com o impeachment do José Carlos Pérez, com uma votação ampla aí, né, a favor do impeachment. E eu queria saber a sua opinião, né, como conselheiro, também membro aí da mesa do conselho, e o que você pensa desse processo, se você acha que esse processo aí abre aí um precedente e serve como alerta também para os próximos mandatários, né, de que realmente existe como o presidente perder aí o seu mandato por uma gestão temerária. Sem dúvida. Até ontem eu fui entrevistado aqui na própria... O nosso comitê fica aqui nas cercanias aqui da Vila Belmiro, né, do estádio Urbana Caldeira, mais precisamente aqui atrás da estátua do Zito. Eu comentei numa entrevista. É uma página triste da nossa história, da história do Santos Futebol Clube. O terceiro impeachment que o presidente Pérez sofreu no mandato de 3 anos é muita coisa, mas isso demonstra que institucionalmente o Santos Futebol Clube está funcionando, né? É um ponto louvável, vendo por esse prisma, que o Conselho funcionou, a Comissão de Inquérito e Sindicância fizeram um parecer muito bem fundamentado, que foi questionado em juízo, foi mantido, o impeachment se realizou. É lamentável, mas, por outro lado, tem a questão até didática, aí, né, profilática, para que os próximos mandatários tenham consciência de que gestão temerária gera o impeachment, a inelegibilidade. E aqui um compromisso meu, já fica aqui registrado. Acaso na documentação que nós recebamos aí no início de janeiro, que será feita uma análise mais acurada, detalhada, se percebermos, além da gestão temerária, alguma espécie de dolo ou de má gestão, uma omissão ou alguma coisa nesse sentido, responsabilizaremos sim a pessoa física do gestor, do presidente do clube e, se o caso, dos próprios gestores que integraram o comitê aí durante todo esse triênio. Além do impeachment, é necessário, é imprescindível, é indispensável que quem assuma o clube em 2021 tenha esse olhar para uma responsabilização pessoal do presidente e dos gestores que deixaram o clube. É evidente que isso demanda uma análise mais acurada de toda a documentação, das contas, para não colocar também o clube aí numa aventura jurídica. Havendo fundamentação, de nossa parte, pelo menos, não haverá omissão de forma alguma. Serão processados civilmente para ressarcir o clube dos prejuízos que foram causados. Entendido. Matheus, vamos lá, mais uma sua? Daniel, você falou de responsabilizar. O presidente, né? Se você vê que teve dolo, é uma coisa que colocar no Estatuto do Santos. Você é a favor de colocar no Estatuto do Santos se o presidente, o gestor, aumentar a dívida do clube e ele se responsabilizar com o próprio bolso? Você concorda com essa mudança no Estatuto de responsabilizar o presidente? Por exemplo, o clube está devendo 300 milhões, que nem o Pérez aumentou para 500 milhões. Você concorda ou faria essa mudança no Estatuto para responsabilizar o gestor, o dirigente, a pagar do próprio bolso a dívida que ele deixou no clube? Veja, Matheus, eu não sei se eu compreendi bem que passou aqui, tem um caminhão de lixo fazendo a coleta exatamente agora, talvez ficou entrecortado. Mas se eu entendi bem da responsabilização pessoal do dirigente, no nosso estatuto atualmente já existe essa previsão de responsabilização aí por gestão temerária dos gestores, não só do presidente. Também isso é muito importante ressaltar. Às vezes, por vezes, a gente percebeu, e isso aí eu falo com a experiência que eu tive na Comissão de Inquérito e Sindicância, muitos gestores, porque a gente sabe, para informar melhor aí a nação santista, o Santos ele elege o presidente, o vice e mais 7 gestores. A responsabilização é de todos. Eu, em 2015, quando presidi a Comissão de Inquérito e Sindicância, nós, no processo que foi aberto das contas de 2014, nós responsabilizamos todos os gestores. Teve inclusive, ficou 2 ou 3 meses no ano de 2014. Então, isso é muito importante.
Porque às vezes o gestor acha, vamos dizer assim, uma questão de vaidade, eu sou do comitê de gestão, ele tem que ter noção que a responsabilidade dele ali é solidária com o presidente, é bem expressiva. Então, eu sou favorável sim, no nosso estatuto já existe essa responsabilidade, teve a reforma estatutária que poderia até torná-la mais clara, mais evidente, mas eu entendo, aí é uma visão mais jurídica minha, pessoal, aí da experiência de tantos anos aí da advocacia, que ainda que não houvesse a previsão estatutária, a própria lei civil, o Código Civil, reza que aquele que causar dano por ação ou omissão responde sim pessoalmente. Então, independentemente do estatuto, há que se responsabilizar pessoalmente a pessoa física dos gestores. Entendido, Daniel. Sobre essa experiência, né, que você tem na advocacia aí tantos e tantos anos, também na OAB, né, uma vasta experiência aí no ramo do direito, queria saber como especificamente você acredita que isso vai ajudá-lo aí, eventualmente, como presidente do Santos. Veja, Felipe, me parece que essa é o elemento essencial aí, além do evidente da paixão pelo clube, a longa data aí que eu tenho de associação, de acompanhar o Santos em todos os lugares, me parece que isso é um requisito imprescindível, ser apaixonado pelo clube, mas é essencial. Foi isso, inclusive, que me levou a aceitar esse desafio, essa expertise que eu tenho na advocacia, justamente de administração de passivos de grandes empresas. Nós temos um case de sucesso que é público na Santa Casa de Santos, que é o segundo maior orçamento da cidade, fica atrás apenas da Prefeitura Municipal, tem 4.500 funcionários, ali é uma cidade, e em 2016, quando o provedor Ariovaldo Feliciano, que aceitou meu convite recentemente para integrar a nossa chapa na vice-presidência, quando ele assumiu em 2016, a Santa Casa estava com as portas praticamente fechadas. E lá a gente fez um trabalho de auditoria, essa advocacia voltada à administração de passivos, e hoje o hospital é referência, não só no estado de São Paulo, como no Brasil inteiro. Então, me parece essencial essa visão de você administrar os passivos no momento que o Santos Futebol Clube vive hoje, um momento delicado. É preciso frieza para saber negociar com os credores. Não me parece que só exemplificando que a melhor estratégia, por exemplo, não quero aqui tecer qualquer crítica ao atual presidente, assumiu numa situação de total emergência, calamidade, mas eu tenho uma visão que não me parece a melhor estratégia você abrir muito, por exemplo, olha, o Santos, nós estamos aqui numa situação pré-falimentar, não tem dinheiro, estou pedindo dinheiro em todo lugar. Eu vejo o Santos, a grandeza do clube, o nosso maior patrimônio é a nossa camisa, ela é muito forte. Então, você tem que ter a autoestima elevada e frieza para negociar com os credores. É essa questão na advocacia que me parece que é um grande diferencial aí na minha candidatura e é essencial aí para a presidência do Santos. Entendido. Matheus, vamos lá, mais uma sua? Então, Felipe, o Longo, né, que hoje não pôde participar com a gente, deixou algumas perguntas. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira para você, Daniel do Longo. Ele pergunta se é possível ter um time competitivo e, ao mesmo tempo, arrumar a saúde financeira. Você falou já um pouco aqui da questão financeira, do planejamento inicial para colocar ordem na casa, né, já que o Santos está com muitos salários atrasados. Mas como unir os dois? Recuperar a saúde financeira do Santos e ter um time competitivo é a pergunta do Longo. Eu tenho certeza que é possível sim. Na verdade, eu tenho dito aí que o maior gol aí da nossa gestão, se Deus quiser, será inicialmente fora de campo, na austeridade financeira. É nosso intuito reduzir bastante esse passivo, por isso que eu falei que não é um projeto para os próximos 3 anos, é para realmente sedimentar uma nova fase no Santos Futebol Clube, arrumar a casa, nós vamos arrumar a casa, acabar com essa bandalheira que já se viu por aí, esses gastos desenfreados. Só como exemplo, não me agradou o que se fez em 2019, onde o clube torrou milhões e milhões de reais, foi vice-campeão brasileiro, daqui a alguns anos talvez ninguém se lembre. E daí como conciliar isso é evidente, e daí entra a paixão também, mas na verdade a própria responsabilidade do cargo que a gente almeja, que não basta apenas resolver as finanças, mas me parece que é possível sim você fazer até mais com menos recursos. Tudo passa pelo resgate da credibilidade. Você resgatando a credibilidade, mostrando ao mercado que as dívidas estão sendo reduzidas, naturalmente os investimentos
aparecerão, o clube se tornará forte. É evidente que no início muitas contratações não poderão ser feitas, mas a partir do momento que, entre aspas, a casa estiver arrumada, a credibilidade resgatada, a iniciativa privada aparecerá para investir no Santos, e aí sim teremos um time forte. E o Santos é o que eu falo, ele é muito grande, o Santos Futebol Clube ele é abençoado. Você fazendo uma gestão correta, proba, com retidão, cuidando das finanças do clube com amor, com carinho, cuidando do patrimônio, como diz aí no jargão popular, a bola entra. Uma prova disso foi o que aconteceu aí recentemente, o Santos, ou agora mesmo, né? O Santos Futebol Clube aí, sem poder contratar, proibido até o pagamento da dívida do Hamburgo aí de contratar, e depois outras restrições gravíssimas, e o Santos está bem colocado no Campeonato Brasileiro, está bem colocado na Libertadores, a molecada da base que subiu deu conta do recado. Quer dizer, o Santos Futebol Clube é muito forte, muito grande. E você fazendo a situação correta, uma gestão transparente e proba, a tendência é crescer naturalmente, tanto fora como dentro de campo. Isso é a tendência natural. Aí é a nossa camisa que é forte, e você resgatando a credibilidade, a bola vai entrar, os investimentos aparecerão, o clube se fortalecerá e teremos um time forte, sim. Daniel, você citou aí o vice, né? Queria que você falasse um pouco mais do seu vice, se também já tem outros nomes aí para o CG, se você já tem esse perfil também dos outros membros do CG, quando que você pretende anunciar esses outros nomes também? Olha, o meu vice-presidente é uma pessoa de nomeada aqui na cidade, muito respeitado, associado do Santos Futebol Clube desde 1960, isso é uma marca, né? Uma marca muito, muito respeitada. A associação dele se deu pelo Atier Jorge Cury, talvez um dos maiores presidentes da história do nosso Santos Futebol Clube. Ele é advogado, contador, é o atual provedor da Santa Casa de Santos. Como eu disse em algum momento, aí logo no início da entrevista, quando vocês perguntaram, né, da expertise na advocacia, na administração de passivos, nós fizemos um trabalho muito interessante naquele início de 2016. Ele assumiu a Santa Casa numa situação praticamente pré-falimentar, e como eu disse, hoje o hospital ele é referência não só na cidade, como no estado de São Paulo, no próprio Brasil. Recebeu a visita aí do presidente da República ano passado, salvo engano. Então, o meu vice-presidente é uma pessoa altamente gabaritada para integrar o meu comitê de gestão, me substituir quando necessário, como prevê o estatuto, né? Com relação aos integrantes do comitê de gestão, eu ainda estou conversando, evidente que já existem nomes em vista, mas eu ainda prefiro aguardar um pouco mais. Um deles exerce um cargo numa multinacional em São Paulo, então ele ainda está conversando se há condições, se vai poder conciliar essa questão, mas tem vários nomes em vista, em mira aí, mas que eu me reservo para anunciar um pouco mais à frente. Ok. Matheus? Então, Daniel, uma coisa que deixa muitos santistas irritados na gestão prévia do rolo, né, de praticamente 3 meses, foram as mudanças nas categorias de base. O Santos, se você vê no Sub-20, ontem perdeu de 5-1 para o São Paulo, está na lanterna do Sub-20. Foram, se não me engano, 5 derrotas seguidas, e teve toda uma reformulação nas categorias de base, que para muita gente foi desnecessário, já que em dezembro, dia 12, já vai ter um novo presidente. Então, o que você pensa das categorias de base do Santos, se você vê essas eleições? Olha, como eu me referi aqui ao nosso plano de gestão, que está realmente sensacional, nós reservamos um grande espaço dele às categorias de base. Me parece que a base é o nosso presente, o nosso futuro. É essencial na gestão do Santos Futebol Clube você ter um olhar todo especial para a base. Eu não quero entrar aí nesse mérito aí da substituição. Foi um pouco traumática, né? Aí com essa questão da saída do presidente Pérez, a entrada do presidente Rolo. É natural que ele queira se cercar das pessoas de confiança dele, mas prefiro aí não entrar no mérito se foi acertado ou não. Eu sei que não vinha bem, né, a base, e é um desperdício, porque o nosso maior patrimônio, sem sombra de dúvidas, é as categorias de base. Na nossa gestão terá um olhar todo especial, como eu já falei. Nós pretendemos, inclusive, investir num novo centro de treinamento apenas para a base, e tem que ser totalmente reformulada. Uma questão que me agrada muito
e me parece que aí nesse ponto o presidente Orlando Rolo, antes em exercício, já agora presidente aí legitimado, vamos assim dizer, né? Foi ontem a concretização do impedimento do presidente. Nesse quesito, me parece que ele acertou, foi de trazer de volta os ídolos, aí, os antigos ex-jogadores do clube. Isso me parece essencial. Eu, a todo instante, eu faço questão de realçar a figura que nós tivemos aqui do Zito, né, o nosso capitão. Foi essencial na subida do Neymar, do Robinho. Então, me parece interessante, além da profissionalização, óbvio, da base, você ter um gerente de futebol de sua confiança, mas também esse olhar assim mais romântico de você ter os ídolos do passado, os ex-jogadores cuidando da base, pessoas de confiança do presidente para que possam assumir esse encargo. E realmente, eu não tenho dúvida, isso está no nosso plano de gestão, a base é o nosso presente, é o nosso futuro e terá um carinho todo especial. Qualquer receita extraordinária, por exemplo, de venda de atleta, um percentual fixo será obrigatoriamente investido na base, por exemplo. É inadmissível o que aconteceu aí em 2018, aí no princípio, aí, meados, né, da gestão do Pérez, a venda do Rodrigo Góes, um menino da base, tinha jogado 14 jogos apenas como profissional, salvo engano, tinha jogado muito pouco, foi vendido para o Real Madrid por 50 milhões de euros, é muito dinheiro, 50 milhões de euros. Me parece que tudo isso foi, entre aspas, torrado para montar lá o time de 2019 e o que ficou de investimento na base. Então esse é um compromisso nosso, já firmado e registrado. Venda extraordinária de jogador, principalmente em idade tenra, um rapaz jovem, como no caso do Rodrigo, com 17 anos, como é que você pode, esses 50 milhões de reais, você investir em jogadores, alguns até em final de carreira? Quer dizer, é um absurdo. O investimento, isso é um compromisso que a gente já assumiu no plano de governo, está escrito que a receita extraordinária, um grande percentual, será destinado para o investimento na base, isso tudo com transparência, com acompanhamento do Conselho Deliberativo, que é o representante do associado, do Conselho Fiscal, reservado para a base e para o pagamento de dívidas. Chega inadmissível você vender um jovem por 50 milhões de euros e comprar jogadores aí de performance duvidosa, com histórico de indisciplina em outros clubes, como aconteceu aí na gestão passada. Daniel, só pegando o gancho da sua última resposta, duas coisas. Você falou de CT para base, né? Já tem um plano onde o valor que custaria esse CT, terreno, essas coisas. E você falou de ídolos na base, né? Você valorizou seus ídolos nas categorias de base. Você não acha importante ter o ex-jogador, o ídolo, mas com conhecimento técnico, com teoria, com curso, por exemplo, o curso da CBF? Você não acha importante ter o ídolo, mas o ídolo juntar o conhecimento técnico que ele pode adquirir fora dos gramados com o que ele teve no campo, o conhecimento no campo? São essas duas questões. Não, sem sombra de dúvida. Talvez eu tenha falado um pouco rápido demais, mas a ideia é justamente essa. Nós teremos um gerentão, vamos assim dizer, entre aspas, com total expertise de mercado, um profissional de mercado mesmo, bem remunerado, que responderá pelo futebol todo e também pela própria base. Aí os ídolos que eu falei, os ex-jogadores, eu ainda falei que seria uma questão até mais romântica, vamos assim dizer, menos profissional. Eles ficaram subordinados a esse supervisor técnico, esse sim de mercado, atualizado, que tenha frequentado os cursos da CBF. A palavra final é dele, mas a presença dos ex-jogadores foi nesse sentido que eu falei. Se eu não me fiz claro naquele instante, agora eu esclareço novamente, entendeu? Vai ter uma profissionalização sim, mas me parece interessante você ter a presença dos ex-jogadores. Não apenas eles, volto a insistir, vai ter a presença do profissional de mercado. A outra questão que você falou... Você falou da CT para base. Qual custaria o terreno? Infelizmente, Matheus, a gente já ouviu falar muito, mas também não dá para negar que vive-se um momento diferente, né? A gente tem que esperar ver como é que a economia vai reagir. A gente está vivendo aí uma pandemia que, infelizmente, ela insiste em reinar aqui no nosso ambiente, no mundo inteiro. Então, os investimentos, por enquanto, andam escassos. A ideia seria um CT pela região. Aqui em Santos, na cidade de Santos, por exemplo, a gente sabe que são poucos os locais que serviriam aí para a base, para ter um CT à altura do nosso Santos Futebol Clube. E a ideia também seria
nos valermos de recursos da iniciativa privada, recursos de parceiros, para fazer um CT à altura da grandeza do clube, né? Mas eu também não vejo problema. Eu tenho conhecimento que em Praia Grande, por exemplo, você tem áreas muito boas, de que esse CT não seja necessariamente na cidade de Santos. Pode ser aqui na Baixada Santista, perfeitamente, ou em Cubatão, em Praia Grande. Eu não vejo problema. Os grandes clubes da Europa, eu visitei o CT do Barcelona, ele fica bem distante, por exemplo, da cidade, ali do centro turístico de Barcelona, né? De Barcelona propriamente dita, ali da sede do clube. Eu até visitei também o Nou Camp. O CT fica distante, fica fora da cidade. Então não vejo problema que o CT seja em outra localidade, mas aqui na Baixada Santista. Mas tem que procurar aí com carinho para a gente dar um centro de treinamento à altura que a base do Santos merece. Ok, Daniel, sobre isso é um boato que existe desde o começo, né, quando você se lançou como pré-candidato, de que você teria um apoio aí do presidente do Conselho Deliberativo atualmente, né, que é o Marcelo Teixeira. Eu queria saber se isso procede, se há esse apoio informal, ou se deve haver esse apoio público aí nos próximos dias, né? E se você for eleito, se você pretende também pedir algum tipo de assessoria, algum tipo de apoio aí para o ex-presidente Marcelo Teixeira. Não, veja, salvo engano não, eu tenho certeza, aí eu acompanhei ontem na imprensa, o próprio presidente Marcelo Teixeira de viva voz, pelo menos foram em órgãos de imprensa, eu não vi as imagens, mas em órgãos de imprensa confiáveis, acho que a Gazeta Esportiva, Gazeta Esportiva, né, com o Lucas Musetti, colocou, o presidente declarou com todas as letras que não apoiará nenhum candidato. E eu vejo aí até pela visão institucional, aí até acertada do presidente, ele até justificou que ele que presidirá, provavelmente, se Deus quiser, a Assembleia aí do dia 12 de dezembro, então, por uma questão institucional, talvez ele não se sinta confortável, embora não haja vedação estatutária nesse sentido, de manifestar um apoio direto a algum candidato. Não há esse apoio à minha candidatura, velado, pelo menos você vê que a gente já está chegando, teve o registro da chapa, foi no sábado, mas eu posso adiantar que um dos integrantes da minha chapa, e com muito orgulho, é o filho do ex-presidente, do atual presidente do Conselho Deliberativo, o Marcelinho Teixeira, que já é conselheiro, será candidato à reeleição na minha chapa, mas a declaração do presidente Marcelo Teixeira é no sentido de que não haverá um apoio expresso à nossa candidatura. Eu tenho um carinho muito grande por ele, posso dizer que é meu amigo, eu estive aí na mesa do conselho presidida por ele, fui convidado por ele para integrar a mesa do conselho, embora o conselho ele eleja toda a mesa, né? Não foi só o presidente, todos nós fomos votados, mas o convite veio dele, ele que encabeçou a chapa nesse triênio. Então é uma pessoa que eu tenho grande carinho, admiração e espero, acaso a chapa saia vencedora, contar sim com os conselhos dele. De repente aí, quem sabe ele deu uma entrevista ontem aí, mude um pouco o foco e venha apoiar a nossa candidatura, seria muito, muito bem-vinda aí, o apoio, muito bem-vindo, né? Entendido. Matheus, vamos lá? Então, fazer a segunda pergunta do Long, que ele deixou aqui pra gente. Ele pergunta, como explorar o Pelé como marca ao lado do Santos? Olha, na verdade, o Matheus, é lamentável o que a gente viu aí nesse triênio com o Pelé, né? Aí não uma pergunta assim, como explorar? Quer dizer, o Pelé não é simples, né? É só você expor o Pelé. Qualquer aí uma agência de marketing, a primeira que você trouxer a Vila Belmiro para falar do Santos Futebol Clube, para engrandecer o nosso marketing, para o clube crescer, gerar receitas, vai se lembrar da figura do Pelé. Tão mal aproveitada aí na atual gestão, é inacreditável. Eu ouvi até boatos que cobraram taxas de camarote do Pelé. Eu tenho a firme convicção que o Pelé tem que estar ao lado do Santos sempre. Você tem que buscar o Pelé na casa dele para vir na Vila Belmiro assistir um jogo ou em qualquer outro lugar e estar sempre presente nas ações de marketing. É inacreditável a relação atual, e aí eu não quero, óbvio, falando da gestão atual aí nesse mandato tampão do presidente Orlando, que está administrando tanta coisa, não dá para culpabilizá-lo, salvo não tem nem 30 nem 40 dias no clube ainda,
mas o que se passou, o Pelé foi totalmente ignorado. Então, é um compromisso nosso também bem utilizar o Pelé, a marca, fazer contatos no sentido de uma contratação, sim. O Pelé é o maior nome do futebol mundial, o atleta do século, e é nosso, é Santos, se confunde com o Santos Futebol Clube. Não pode ficar aí escondido, né? O clube tem que ir atrás do seu ídolo maior e explorar, sim, em termos de marketing. É um compromisso assumido de nossa chapa dar ao Pelé o lugar de destaque que ele merece no clube, né? O Daniel, sobre o perfil de técnico, né? Você já tem aí, a chapa tem um perfil de técnico, se vai ser alguém mais ofensivo, se o perfil do Cuca também te agrada. Essa questão da base é fundamental, pelo que você, no seu entender, pelo que você já expôs, né? Então, esse técnico tem que realmente gostar de trabalhar com a base, aceitar, topar trabalhar bastante com a base. Qual que é esse perfil de treinador aí que vocês têm para o ano que vem? Sem sombra de dúvida, você tocou aí num ponto muito importante. Me parece essencial um treinador que gosta de trabalhar com a base, que trabalhe bem a base, sim. Nesse ponto, o Cuca até me surpreendeu. Você vê que ele usou a meninada aí muito bem. Eu confesso que antes aí dessa atual performance, o Cuca não era o nome que mais me agradava. Me parece um treinador, embora tenha sido campeão brasileiro, né, no Palmeiras, campeão da Libertadores no Atlético Mineiro. Quer dizer, com um currículo desse não dá nem para você criticar abertamente o treinador. Mas ele foi muito bem aqui no Santos, então, assim, no atual momento, me agradaria até a continuidade dele. Mas te adianto, acaso não seja possível manter o Cuca, não vou adiantar nenhum nome aqui, mas essa característica que você falou, essa especialidade de trabalhar bem a base, agrada sim a nossa equipe, ao nosso grupo, né, que pretende aí assumir a presidência. É essencial um treinador que tem um horário especial para a base, ainda mais no momento delicado financeiramente que o Santos vive e viverá no princípio aí de 2021. Então é essencial que a gente tenha um treinador que saiba trabalhar a base. A gente teve exemplos aí de grandes treinadores, muito bons, vitoriosos, mas que não eram assim tão bons em trabalhar a base. O próprio Muricy Ramalho, quando por aqui passou, até teve uma declaração que me pareceu muito marcante, que ele falava que o Felipe Anderson, né, tinha defeito de fábrica, veio mal, quer dizer, aquilo... eu lembro bem disso. Primeiro que você não pode desvalorizar o patrimônio do clube, né? Um funcionário do clube falando mal de um atleta da base, e você vê que uma declaração dele foi infeliz, que o Santos até hoje lucra aí no mecanismo de solidariedade, conseguido as vendas do Felipe Anderson, é um sucesso na Europa. Quer dizer, então a nossa base é tudo, o futuro está na base e o treinador tem que estar alinhado sim com as categorias de base. Me parece que o próprio Sampaoli, que foi bem aqui em 2019, bem dentro de campo, né? Fora de campo, para mim foi péssimo. As informações que chegam que era de difícil trato, um profissional muito temperamental, não é do meu agrado. Eu penso que o presidente tem que ter comando, não pode ser comandado por o treinador. Ganhava um salário altíssimo para vir aqui, ainda maltratava os colaboradores do clube no centro de treinamento e também não gostava muito de trabalhar com os meninos da base. Pediu contratações de vários e vários medalhões, Uribe, Cueva, enfim, isso que eu falo. Tem que ter, aí é que eu digo que tem que ter a presença, a mão firme, a mão forte do presidente do clube e do seu comitê de gestão. Porque o clube não pode ser tratado, ficar na mão de um profissional super bem remunerado e que faz o que quer das finanças do clube, como a gente viu aí o que aconteceu aí nesse exemplo recente aí do Jorge Sampaoli. Tá pegando um gancho, Daniel, nessa questão que você falou do técnico e da base, né? Você acha que é possível, porque há outros clubes, né? Até reformulando a pergunta, você acha que é importante haver uma integração dos processos da base com o profissional para que o Santos tenha o mesmo modelo de jogo, bem parecido, desde a base ali, desde o Sub-13, enfim? Me parece também muito, muito interessante, essencial, isso inclusive consta do nosso plano de gestão, da gente tentar manter aquele DNA ofensivo que tanto caracteriza o Santos, um estilo de jogar desde a base. O Barcelona faz isso, né? E desde a base, ele já tem na época do Guardiola, já fazia isso. Quando o Santos, infelizmente, sofreu aquele revés lá no Japão em 2011. Eu estava lá, eu, inclusive, foi muito doloroso.
mas aquele toque rápido do Barcelona, aquilo já vem desde a base, né? Me parece muito interessante, sim, embora até outro dia em outra live alguém me falou, pô, mas será que na prática isso funciona? Eu realmente também aí tenho minhas dúvidas se funciona ou não, mas está no nosso plano de gestão, vamos tentar tornar concreto isso na prática, mas também não vejo, já adianto, problema se eventualmente você contratar um treinador que adote, pelo olhar que ele der na equipe profissional, que acha que a equipe precise, num primeiro momento, entendeu? Se jogar um pouco mais fechada, se a equipe começa a perder muito, você não pode deixar ela, obrigatoriamente jogar ofensivamente, tomando o gol. Então, de repente, vem um treinador opte num primeiro momento por um estilo mais defensivo, mas que vença os jogos. Isso me parece muito importante. Essa questão de futebol e a parte mais tática, eu penso que tem que ficar na mão do treinador e não necessariamente, embora a nossa ideia seja em sentido contrário, com total alinhamento à base. Volto a insistir, depende do momento. Você pega o clube em crise, numa sequência de derrotas, aí é do olhar do treinador. Se ele fala, olha, vamos fechar aqui um pouco para o time parar de tomar gol, ganhar confiança, e daí, se for ganhando de 1-0 todos os jogos e bater campeão, que assim seja. Eu prefiro um time campeão jogando ainda um futebol ainda que mais fechado do que um time que jogue aberto, assim, muito bonito, só que não ganha o título. Não sei se me fiz entender, mas é aquele exemplo recorrente aí do time de 82 do Brasil com a de 94. A que jogava um futebol não muito bonito foi campeão, o outro que encantou ficou nas quartas de final, nas oitavas, né, contra a Itália. Daniel, daí uma última pergunta que o Longo deixou aqui pra gente, pra você, é o que fazer para melhorar a imagem do Santos no exterior em termos de marketing? Veja, aí também me parece não, a convicção que isso também passa pelo resgate da credibilidade. A partir do momento que o Santos estiver forte, que o mercado souber que os jogadores querem vir por Santos, porque estarão recebendo em dia um clube forte, sem estar com um pires na mão, vamos assim dizer, as portas se abrirão no mundo inteiro. E nada melhor do que a marca Santos para ter uma entrada maior aí no mercado europeu, você internacionalizar a marca. A gente deu o exemplo aí do Felipe Anderson, foi um atleta que foi tantas vezes vendido lá na Europa e saiu aqui de uma maneira assim bem pouco lucrativa para os cofres do clube. Então me parece que não há clube no Brasil que seja tão fácil de internacionalizar a marca como o Santos Futebol Clube. Então, a partir do resgate da credibilidade, nós procuraremos o mercado europeu, clubes, para tentar uma parceria, de repente com a nossa própria base, enfim. Resgatar a credibilidade e internacionalizar a marca do Santos Futebol Clube perante o mundo inteiro. Daniel, sobre o marketing, ainda pegando esse gancho da pergunta do Longo, né? O que você pensa que hoje funciona melhor no marketing do Santos? O que você acha que realmente tem que mudar muito para que o marketing melhore? Olha, Felipe, como eu falei no início, acho extremamente desagradável fazer críticas, tecer críticas assim, né, pontuais, principalmente quando a pessoa não está presente, né? O departamento de marketing aqui era cuidado por um profissional que sempre atendeu bem aí os associados, o conselho deliberativo, pelo menos comigo, sempre foi muito lá do Rio de Janeiro, né, o Marcelo Frazão. Me pareceu assim incompetente, mas é o que eu venho falando em termos pragmáticos e objetivos. É por isso que eu falo que é desagradável você externar opinião sem a pessoa estar presente, porque ele deve ter 1001 justificativas. Mas, objetivamente falando, num plano pragmático, os resultados não foram melhores, tanto assim que o Santos iniciou janeiro de 2018 sem um patrocínio master e vai acabar a gestão sem um patrocínio master. Então, me parece, de repente, que isso também passe, me parece aí, eu não tenho certeza, e talvez aí seja até uma justificativa que o Frazão poderia dar, não sei, isso é uma outra questão, que também passa pelo resgate da credibilidade do clube. A partir do momento que você tem uma gestão séria, compromissada, onde não estejam devendo para todo mundo, vamos assim dizer, só notícia ruim na imprensa, você consegue atrair grandes investimentos. E aí é o que eu costumo dizer, o marketing, para você trabalhar o marketing do Santos Futebol Clube, não é possível que seja tão complexo. Difícil é você trabalhar o marketing numa equipe menor aí do interior, em estado com dificuldade, sem ter ganho os títulos,
não ter a marca Meninos da Vila como o Santos tem, né, de ter revelado aí Neymar. É o clube do Pelé. Como é que você não consegue fortalecer esse marketing? Não ter um patrocínio forte, um parceiro forte, né? Então me parece que o próprio clube é fácil de ser vendido. O que eu sinto hoje é que a marca do Santos está escondida no armário, né? Você não tem um trabalho aí pontual forte, inclusive no mercado internacional, como a gente comentou aí na pergunta anterior. Daniel, voltando um pouquinho no futebol, hoje os clubes, principalmente na Europa, mas o Brasil está começando também a dar uma importância para o setor de análise e desempenho. E a gente sabe que a estrutura do Santos no setor de análise e desempenho não é dos melhores, né? Não tem a grande estrutura que, por exemplo, tem clubes na Europa ou até clubes do Brasil. Então, qual a importância que você vê do setor de análise de desempenho? Se você vai investir nesse setor, que hoje os clubes usam muito para analisar adversário, pegar pontos fortes, pontos fracos dos adversários, para contratar jogadores. Então, o que você pensa de setor de análise de desempenho na sua gestão? Não, sem dúvida, é essencial. Quem não está se valendo desse recurso de análise de desempenho parou no tempo, né? Mas as informações que eu tenho é que o Santos vinha, pelo menos aí na gestão aí do Modesto Roma, tinha um departamento forte aí de análise de desempenho. Me parece que também aí na gestão do Pérez tinha esse setor, sim. Não tenho aí grandes... não me parece que foi exatamente esse o problema. E agora também o Orlando Rolo contratou o Felipe Ximenes, se eu não me engano também, né? Essa análise de desempenho. Mas essa questão do futebol nós já temos aí bem alinhavadas com um grande profissional, que foi gerente de futebol, inclusive no próprio Santos, tem grande expertise no mercado e certamente se valerá também aí dessa questão da análise de desempenho, que é essencial, né? Para um clube grande como o Santos, você não pode deixar de acompanhar a modernidade está sempre se atualizando. Então, com certeza, nós teremos também esse recurso aí na nossa gestão, no futebol especificamente, né? Daniel, agora a gente vai começar então a fazer algumas perguntas aqui, o que der tempo de fazer, né, dos ouvintes, né? A primeira pergunta que foi enviada é do Alessandro Cardoso, né? Ele é lá de Santo Anastácio, que é interior de São Paulo. Ele está perguntando para você o que você pensa em relação aos sócios do interior de São Paulo e também de fora do estado, se você tem algum plano específico para, de repente, atrair mais esse pessoal, né? A gente sabe que o Santos tem torcida aí em todos os estados do Brasil, né? E como que você pretende atrair, fazer mais sócios aí nessas regiões? Você perguntou e já respondeu aí, Felipe, exatamente nesse sentido. O Santos é uma das coisas que mais me alegra no Santos, assim, que mais me enche de orgulho, é saber que o Santos é um clube aí localizado numa cidade média, né? Nós temos aí 400 mil habitantes, onde talvez metade da cidade seja torcedora do Santos, 200 mil, vamos dizer, talvez um pouco mais. Só que nós temos 8 milhões de torcedores. Quer dizer, então você tem que aumentar, lógico, esse número de associados, fazer um programa de associação que realmente traga benefício para o associado e principalmente aí para a torcida de fora. Eu vejo, como eu falei, eu que acompanhei o clube por todo lado, em caravanas, fui muito jogo em Curitiba, ele falou aí do interior, Campinas, o que a gente tem de torcedor, Campinas, Limeira, Piracicaba. Então me parece que essas associações têm que ser feitas e um compromisso de levar jogos para essas casas, para essas sedes. O Santos tem que fazer um jogo importante em Campinas, por exemplo, naquela região, ou em Piracicaba, ou em Limeira, tem que jogar vez ou outra lá em Curitiba. E o programa, o sócio, óbvio, tem que ser aperfeiçoado com contrapartida. O nosso plano de governo aborda bem essa questão aí da associação, vem sendo muito mal explorada. Eu dou um exemplo aqui toda hora, em todas as lives, para quem é da cidade de Santos, a nossa barraca de praia fica lá numa área nobre, ali do lado da Praça das Bandeiras, bem ao lado onde fica o Parque Balneário Hotel. Ali poderia ter uma arena de beach soccer, com bares temáticos, venda de produtos licenciados, onde o associado, obviamente, teria desconto. E especificamente para o sócio de fora de Santos, que eu tenho um carinho muito grande, volto a insistir, teria que, além dos benefícios de compra de materiais, teria que ter ações de marketing naquela própria localidade, pelo menos nas proximidades. O Santos tem que jogar sim em outras praças. É lógico que essa questão
do jogo ser importante, um jogo de mata-mata, por exemplo, aí tem que ser analisado em conjunto com a comissão técnica para saber qual é o melhor lugar, porque já respondendo essa polêmica que sempre aparece, né? Pacaembu ou Vila Belmiro, me agrada os dois locais, mas não dessa forma como foi feito na gestão passada, de dizer que 50% será mandado no Pacaembu e a gente se deparar, como eu tive lá em 2019, aquele mata-mata com o Atlético Mineiro, uma quinta-feira à noite, Pacaembu relativamente vazio, com 18 mil pessoas, e o Santos foi eliminado, uma coisa patética, trágica. Aquele mata-mata, evidentemente, tinha que ser jogado na Vila Belmiro. É lógico, conversado com a comissão técnica e tudo, mas ali era jogo para Vila Belmiro. Então, você mandar jogos em outra praça, sim, mas você tem que ter o conhecimento de saber escolher o jogo que vai mandar. Isso não quer dizer que você vai mandar jogos apenas de menor importância em outros locais. É lógico que você tem que beneficiar a torcida com jogos importantes também, mas não como naquele caso um mata-mata de Copa do Brasil, né? Matheus, agora tem uma pergunta aí do ouvinte. Vamos lá, Matheus. Então, Daniel, o William Nery, de Poços de Caldas, pergunta para você. Se sair a arena, né, que tem o projeto da W Torres, se sair a arena na Vila Belmiro, Daniel, tem outro estádio em vista para o Santos jogar? Porque daí o Santos vai ficar um tempo sem poder usar a Vila Belmiro, se a reforma da arena sair. Então, tem um estádio em vista que você pensa para o Santos jogar? Ficou muito bonito, né, o projeto. Eu acredito, a gente tem que ser otimista que essa arena vai sair, vai ser um marco para o clube e para a cidade. Enquanto tiver em reforma a Vila Belmiro, com essa arena saindo, vai ser longo, né, um tempo longo. Me parece que se o público voltar, se a pandemia já estiver normalizado, o Santos teria que jogar no Pacaembu, mas o Pacaembu também me parece que está em obras, ou estará em obras. Daí seria o caso de mandar no Canindé, ou então já atendendo até o lado do outro associado, o torcedor aí que nos perguntou, de jogar no interior. Quem sabe você mandar um jogo aí em Campinas, lá no Brinco de Ouro, ou no Moisés Lucarelli, ou mesmo lá em Piracicaba, né, Barão de Serra Negra, no Limeirão. Enfim, o Santos tem vários, Santos tem torcida aí pelo Brasil todo. Ia ser, de repente, até um presente justamente para o associado, na impossibilidade de jogar na Vila Belmiro e no Pacaembu. Quem sabe a gente começa a mandar jogos em outras localidades, desde que possa haver público. Não, na impossibilidade de ter público no estádio, me parece o mais simples você mandar um jogo aqui em Eurico Mursa, aqui na própria cidade, que é mais perto, menos despesa, menos cansaço de viagem para o atleta. Aí seria uma solução mais fácil. Ok, Daniel. Então, chegando ao final do programa, né? Queria pedir para você as considerações finais, um recado final aí para os torcedores de modo geral e em especial para os sócios, né? Que vão fazer aí a sua opção, que vão votar no dia 12 de dezembro para escolher o novo presidente aí do Santos. Veja, eu agradeço aí o espaço que foi dado. O recado ao associado é que analise bem as propostas. O nosso plano de gestão ficou muito bem arquitetado, foi feito com muito carinho mesmo. Ele está nas nossas redes sociais, que depois eu vou até divulgar aqui, ou até já divulgo agora, Santos FC da Virada, no Twitter, no Instagram, no Facebook, Santos FC da Virada. Está muito, muito interessante o plano de gestão, é muito importante que o associado leia com atenção esse plano de gestão. Da mesma forma, é muito importante que o associado se informe sobre os candidatos, sobre a vida pregressa, sobre o que fizeram dentro do clube. Aqueles que se compromissaram, como eu falei, que assumiu, por exemplo, aqui no meu caso, uma comissão de inquérito de sindicância em 2015 e permaneceu os 3 anos nessa comissão. E depois mesa do conselho. Aí, para utilizar uma linguagem mais vulgar, peço até desculpa ou licença, que deu a cara para bater pelo clube, entendeu? Que veste a camisa, que aceita o desafio. Essa que é a realidade. Então é muito importante se informar sobre a vida pregressa dos candidatos. O que fazem, o que fizeram, o amor que tem pelo clube, o tempo de associação. É nessas condições que eu peço aí aos associados um voto de confiança. Sou um nome novo, mas já tenho uma experiência grande aqui de conselho deliberativo. A paixão pelo clube é enorme e eu volto a insistir, está tudo materializado no nosso plano de gestão, que ficou muito bem arquitetado. Não é um projeto pessoal, não é um projeto de vaidade, é um projeto para o clube, para o Santos Futebol Clube e para os próximos 10 anos. Nessas condições que eu peço ao associado
que vote na chapa número 6, que é a Santos da Virada, que nós teremos realmente o Santos no lugar que ele merece. Ok, mais uma vez, obrigado aí, Daniel, pela participação. Matheus, um recado final? Agradecer o Daniel pela participação, respondeu todas as nossas perguntas, não fugiu de nenhuma pergunta. Pedir para o torcedor santista se inscrever no nosso canal, no podcast do Peixão, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos, que eu acho que é muito importante todos os associados, quem vai votar no dia 12, saber sobre cada candidato, as propostas, o que cada candidato pensa sobre o futuro do Santos Futebol Clube, que o Santos teve tantas gestões ruins ultimamente, que eu acho que o associado tem essa responsabilidade no dia 12 de votar no melhor candidato, e o podcast do Peixão está trazendo essas entrevistas para ajudar o associado a votar no melhor candidato. É isso aí. Dou mais uma vez um abraço aí nosso aí do podcast, né, meu, do Matheus, inclusive o Daniel também mandou um abraço aí pro Longo, né, nossos sentimentos, e é isso, a gente espera que vocês possam continuar aí a ouvir, mandando as perguntas, a gente agradece o pessoal também que mandou as perguntas, né, e o pessoal continue participando, ouvindo, como o Matheus disse, né, curtindo, compartilhando aí também, para que esse conteúdo possa chegar ao máximo possível aí de pessoas, em especial os sócios, né, que vão fazer a sua escolha, que esse podcast possa ajudar também o sócio a fazer uma boa escolha. Lembro mais uma vez aí que a pandemia não acabou, né, então é importante tomarmos cuidados aí, cuide de quem você ama, cuide da sua família, se cuide também, e um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.